of the Nativity of Mary. Hoje celebramos a festa da Natividade de Maria. And you know that when Jesus was born, E você sabe que quando Jesus nasceu, angels were singing and they were rejoicing os anjos estavam cantando e se alegrando for the birth of the Savior of God. pelo nascimento do Salvador, do Filho de Deus. And I am sure that when Mary was born, also angels were singing and rejoicing. E tenho certeza de que também quando Maria nasceu, os anjos estavam cantando e se alegrando. Around that little house, the house of her parents, Joachim and Anna. Ali naquela pequena casa, aquela casinha dos seus pais, Joaquim e Ana. When Mary lived a very, very simple life. Maria viveu uma vida muito simples. And when she was a teenager, E desde quando ela era uma adolescente, praying in her room, rezando em seu quarto, an angel appeared to her. um anjo apareceu a ela. It was the angel Gabriel. Era o anjo Gabriel. But let us read the account as given to us by Luke in chapter 1, 26, 33. E esse episódio nos é trazido pelo evangelista Lucas, no capítulo 1, versículos de 26 a 38. In the 6th month, the angel Gabriel was sent by God to a town of Galilee called Nazareth. No 6º mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, To a virgin betrothed to a man named Joseph. a uma virgem desposada com um homem que se chamava José, Of the house of David. que era da casa de Davi. And the virgin's name was Mary. E o nome da virgem era Maria. He went in and said to her, Entrando, o anjo disse-lhe: Rejoice, you who enjoy God's favor. Ave cheia de graça, o Senhor é contigo, The Lord is with you. o Senhor é contigo. She was deeply disturbed by these words Ela estava perturbada com estas palavras and asked herself what the greeting could mean. e pôs-se a pensar no que significaria semelhante saudação. But the angel said to her, E o anjo lhe disse: Do not be afraid, Mary. Não temas, Maria, You have won God's favor. encontraste graça diante de Deus. Look, you are to conceive in your womb and bear a son, Eis que conceberás e darás à luz um filho, and you must name him Jesus. e lhe porás o nome de Jesus. He will be great and will be called Son of the Most High. Ele será grande e chamar-se-á o Filho do Altíssimo. The Lord God will give him the throne of his ancestor David. E o Senhor lhe dará o trono de seus ancestrais Davi, He will rule over the house of Jacob que reinará eternamente na casa de Jacó, and forever, and his reign will have no end. e o seu reino não terá fim. Mary said to the angel, Maria perguntou ao anjo: But how can this come about, since I have no knowledge of man? Mas como se fará isso, pois não conheço o homem? The angel answered, O anjo respondeu-lhe: The Holy Spirit will come upon you, O Espírito Santo descerá sobre ti, and the power of the Most High will cover you with its shadow. e a força do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. And so the child will be holy and will be called Son of God. Por isso, o ente santo que nascer de ti será chamado Filho de Deus. And I will tell you too, your cousin Elizabeth also, in her old age, has conceived a son. And she, whom people called barren, is now
in her 6th month. Também Isabel, tua parenta, até ela concebeu um filho na sua velhice, e já está no 6º mês, aquela que era tida como estéril. For nothing is impossible to God. Porque a Deus nenhuma coisa é impossível. And Mary said, E Maria disse: you see, before the Lord's servant, let it happen to me as you have said. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. And the angel left her. E o anjo afastou-se dela. I wanted to read all this passage Eu quis ler esta passagem inteirinha, that is very popular to us all. que é muito conhecida de todos nós. Who knows how many times we read it? Quem sabe quantas vezes já a lemos. And if we go to break the word of God that we find in this message, E se vamos tomar a palavra de Deus que encontramos neste texto, we can find so many details that will be really uplift us in our spiritual life. podemos encontrar ali muitos e muitos detalhes que seriam muito animadores na nossa vida espiritual. But this time I am going to take one detail. Mas esta vez, nesse momento, eu quero tomar somente um detalhe. Gabriel, Gabriel, the angel sent by God to Mary. o anjo que foi enviado por Deus para Maria. In our previous meditations, Na nossa palestra de hoje pela manhã, we met our guardian angels. encontramos-nos com o nosso anjo da guarda, We met Michael. encontramos-nos com Miguel, Now we are meeting Gabriel. e agora vamos nos encontrar com Gabriel. Who is Gabriel? Quem é Gabriel? And who is Gabriel for you? E quem é Gabriel para você? Well, Gabriel is the angel of the good news. Gabriel é o anjo da boa nova. Is a messenger of God É o mensageiro de Deus. and represents God speaking to man. E representa Deus falando ao homem. Where you see, God speaks to man in so many ways. Veja, Deus fala com o homem de tantas e tantas formas. At times, He can speak to me through a dream, Às vezes, Ele fala comigo através de um sonho, through a vision, ou através de uma visão, through angels. ou através de anjos. And this time, God is using, E des- is sending His messenger Gabriel to speak to Mary. E neste evento, Deus está usando o seu anjo mensageiro para falar em seu nome a Maria. To speak to us. E também para falar a nós. Many times we say, oh, God never speaks to me. Muitas vezes dizemos, Deus nunca fala comigo. God is deaf. Deus é surdo. So many times I ask Him things and He doesn't give them to me. Às vezes Ele parece mudo. A gente pede as coisas para Ele e Ele não nos dá. He never listens to me. Nunca nos ouve. But is that true? Mas será que isso é verdade? I think it is not God who is not listening. Eu acho que não é Deus que não está nos ouvindo. I am the one not listening. Eu é que não estou ouvindo. I am the one putting cotton in my ears, and so I cannot listen. É eu que estou com o ouvido cheio de algodão e de cera, por isso não consigo ouvir. Because God is speaking to us in so many ways. Porque Deus fala conosco de tantas maneiras. Sure, Claro. He is not speaking to me in a sensational way, Claro que Ele não fala comigo de uma maneira sensível, as He spoke to Saint Paul, como Ele falou com São Paulo, por exemplo. or as He spoke to Mother Faustina, Ou como, por exemplo, Ele se revelou e falou com Madre Faustina. or as He speaks many times to saints in the visions. Ou como Ele fala muitas vezes com os santos nas suas visões. These are ways that could be extraordinary, São formas de Deus se manifestar que chamaríamos de extraordinárias. as perhaps it was extraordinary the way He spoke to Mary. Como foi, talvez, a maneira extraordinária pela qual Ele falou com Maria. He speaks many times in a very simple way,
in a very ordinary way. Ele fala muitas vezes de uma maneira muito simples, muito ordinária. First of all, God speaks to me through the Bible. Primeiro de tudo, Deus fala comigo através da Bíblia. Many times we ask, why this and why that? Muitas vezes nos perguntamos por que esta situação, por que aquela. But we have already the answers in the Bible. Mas nós temos as respostas já na Bíblia. It is only that we do not know the Bible. É simplesmente acontece que nós não conhecemos a Bíblia. It is only because I am not interested in opening the Bible, reflecting on the Word of God. Acontece que eu não estou interessado em abrir a Bíblia e refletir na palavra de Deus. But God speaks to me to the Word of Himself. Mas Deus fala comigo através da sua própria palavra. He gave me His Word, and through that Word I can find any solution for my problems. Ele fala comigo e através da sua palavra eu posso encontrar solução para qualquer dos meus problemas. I give you a little example. Eu vou dar um pequeno exemplo. Imagine that your computer is crashed Imagine que o seu computador pifou and you want to fix it up. e você quer consertá-lo. What do? O que você faz? Do you go and search the way of fixing it in the booklet that they gave you when you bought your washing machine? Você vai procurar consertá-lo a partir do manual que você recebeu, o manual de instruções que você recebeu quando você comprou aquela máquina. I think that you take the booklet that they gave you when you bought the computer. Eu penso que você, quando comprou o computador, recebeu um manual de instruções. Or do you take your computer to the shoemaker? Ou você leva o seu computador para o sapateiro consertar. I think you take the computer to a technician Eu acho que você deve levar o seu computador para ser consertado por um técnico that knows how to fix it. que sabe como consertá-lo. Now, it's the same thing when we have problems. É a mesma coisa acontece quando temos problemas. We, many times, have to face problems and difficulties. Muitas vezes temos que enfrentar problemas e dificuldades. Now, who created me? Quem me criou? God. Deus. And who more than God knows what do I need? E quem é que mais do que Deus sabe do que eu preciso? So how can I, instead of opening the Bible, the book that God gave me when I was born, E onde mais que eu posso buscar essa solução, senão na Bíblia, que foi o livro que Deus me deu no meu nascimento? I go to ask New Agers, E eu vou, ao contrário, buscar solução em pessoas da nova era. or I go to ask a witch. Eu vou perguntar por uma pessoa da bruxaria. It is as if I am taking my computer to the shoemaker instead of to the technician. Seria como se eu estivesse levando o meu computador para ser consertado pelo sapateiro e não pelo técnico em computação. No one knows more than God what I need. Ninguém nos conhece mais, sabe mais aquilo que nós precisamos do que o próprio Deus. Because He is the one who created me. Porque Ele que nos criou. Because He is the one who knows me most. Porque Ele é que nos conhece mais. And more, He is the one who is interested in my welfare. E mais do que isso ainda, Ele é o que mais está interessado no meu bem-estar. Being physical, psychological or spiritual. Seja físico, psicológico ou espiritual. So that is the first way God speaks with man. Então esta é a primeira maneira pela qual Deus fala com o homem. Another means Em outras palavras, is the church. uma outra maneira é através da igreja. God speaks to me through the church. Deus fala comigo através da igreja. Well, you can find 100,000 limitations Mesmo in que the church. você encontre centenas e milhares de limitações na igreja, Many critics
that are being to the church could be justified. Muitos achando que a igreja poderia ser justificada. Because after all, the church is being led by human people. Mas, afinal de contas, a igreja está de acordo com os seres humanos, Who not always are saints. que não são sempre santos. But this is the church that God chose to be his spouse. É esta a igreja que Deus escolheu para ser a sua casa, Jesus, a sua esposa. Jesus, if he wanted, he could have chosen another type of church. Se Jesus quisesse, ele poderia ter escolhido um outro tipo de igreja. When he chose the apostles, Quando ele escolheu os apóstolos, he didn't choose the strongest people on earth. ele não escolheu as pessoas mais fortes da face da terra. He chose Judas, who betrayed him. Ele escolheu Judas, que depois o trairia. He chose Peter, who denied him. Ele escolheu Pedro, que depois o negaria. He chose Philip, who couldn't understand what Jesus was saying and repeating. Escolheu Felipe, que não conseguia entender o que o Jesus estava dizendo e repetindo. He chose Thomas, who was always shaking in his faith. Ele escolheu Tomé, que estava sempre duvidando em sua fé. These are the apostles that he chose. Estes são os apóstolos que ele escolheu. He didn't want to choose great theologians, Ele não escolheu grandes teólogos, great spiritual men, grandes espiritualistas, but weak persons. mas pessoas fracas. So why do we wonder if the church is being led by weak people? Então por que nós ficamos assustados pela igreja estar enfraquecida pela fraqueza das pessoas? Jesus knows it, Jesus sabe disso. and yet he wants this to be his bride. E ainda assim ele quer que esta igreja seja a sua noiva. So we have the right, yes, to express our opinion, Nós, claro, temos o direito de expressar a nossa opinião. but we do not have the right to say, I reject the church because the church is made of human people weak as I am. Mas eu não tenho o direito de rejeitar a igreja porque ela é feita de pessoas fracas como eu também. And God speaks through his church. Porque Deus fala através da sua igreja. God speaks to us so that we could be led and not led astray. Para que possamos ser conduzidos para o bem e não deixados para trás. God can speak to me through a personal experience. Deus também pode falar comigo através da minha experiência pessoal. How many times we are alone in prayer and we feel God speaking to us? Quantas vezes estamos sós em oração e sentimos Deus falando conosco? And if we really communicate with God, God with all speaks and with all gives this personal experience of Him. E se estamos dispostos a nos comunicar com Ele, Deus sempre vai se comunicar conosco através dessa experiência pessoal. So God speaks to us through prayer. Então Deus fala conosco através da oração. When we are communicating with Him, Quando nos comunicamos com Ele. when we say, oh, through prayer, I felt peace. Quando dizemos que através da oração verdadeira nos sentimos em paz. I feel God who is confirming my decisions. Sinto Deus como que confirmando as minhas decisões. God speaks to me through events, Deus fala conosco também através dos eventos. through particular situations, Através de situações particulares. through particular circumstances. Através de circunstâncias especiais. At times God speaks to me through my illness, Às vezes Deus fala comigo através da minha enfermidade. through my weakness. Ou através da minha fraqueza. How many times, once we are in good health, we think that we do not need God.
Quantas vezes a gente está bem de saúde achando que não precisa de Deus? I can make it by myself. Eu posso fazer tudo por mim mesmo. I don't need anybody. Eu não preciso de ninguém. That is what many times we think, or is our attitude. Muitas vezes essa é a nossa atitude e é a maneira que pensamos. And then something happens in my life. E assim, nesse momento, algo acontece em sua vida. I get depressed. Eu me torno deprimido, I am sick. fico enfermo, I lost somebody in my family. perco uma pessoa querida na família, A friend betrayed me. um amigo me trai, I failed in my business. eu sinto fracasso nos negócios. So many tragic things that happen in my life. Tantas coisas, tragédias podem acontecer na minha vida. And during these moments, E durante estes momentos, I can take the attitude of rebelling against God. eu posso assumir a atitude de me rebelar contra Deus. But I can take also the attitude of going to God and finding Him more and more intimately. Mas posso também tomar a atitude de me voltar para Deus e me perceber mais e mais íntimo com Ele. I am sure that there are many here Tenho certeza que muitos de nós aqui who found God encontraram-se com Deus through a difficult moment in their life. através de um momento de dificuldade em suas vidas. So God speaks. Então Deus fala. He can speak to me through my brothers Ele- and my sisters. Ele pode falar comigo através dos meus irmãos e minhas irmãs. At times a brother is correcting me. Às vezes um irmão nos faz uma correção, Is opening my eyes. abrindo nossos olhos. When somebody is just opening your eyes, don't reject him, Quando alguém está tentando abrir os seus olhos, não rejeite, because that could be the prophet of God for you. porque isso pode ser a providência de Deus para você. That could be the angel for you. Ele pode ser o teu anjo, este seu amigo. An angel that God is sending to you Um anjo que Deus está mandando para você, to remain on the right path. para que você permaneça no caminho correto. God speaks to me through angels. Deus fala comigo através dos anjos. Many times we do not realize Muitas vezes não percebemos why did I not go there when I knew that after there was an accident where I could have left my life. por que muitas vezes a gente percebe, por que eu não fui naquele evento, naquele compromisso, onde mais tarde eu percebi que eu poderia ter até perdido a minha vida. Well, recently Recentemente, a woman told me uma senhora me disse, I wanted to cross the road, eu queria atravessar a rua, but I felt my feet heavy. mas eu senti que meus pés estavam pesados. What's happening to me? E eu pensei, o que está acontecendo comigo? She couldn't cross the E road. ela não conseguiu atravessar a rua. And in fact, seconds after, E de fato, segundos depois disso, there was a big accident on the road. houve um terrível acidente na estrada, na rua. And she would have found himself in that accident. E ela certamente estaria envolvida naquele acidente. And she told me, my angel saved me. E ela me disse, foi o meu anjo que me segurou. This is Gabriel, É Gabriel, the man, the angel of good news. o anjo da boa nova. The angel that God sends to man O anjo que Deus envia ao homem to protect me, para me proteger, to defend me, para me defender, but more and more mas mais e mais, to open God's plan in front of me. para desacortinar o plano de Deus diante de mim. Now you know that God's plan is not always easy. Mas nós sabemos que o plano de Deus nem sempre é fácil. Many times it's difficult. Muitas vezes é difícil. As it was so difficult, the plan of God for Mary. E não era fácil o plano de Deus para Maria,
when Mary heard what the angel was telling her, Quando Maria escutou o que o anjo estava dizendo para ela, she was afraid. ela ficou com medo, She trembled with fear. tremeu de medo, She was confused. ficou confusa, She didn't know what to do. ela não sabia o que fazer. Two scenes appeared in front of Mary. Dois cenários se apresentavam diante dela. The first scene is the future Messiah, Primeiro era o Messias, o futuro, o Messias do futuro, the son of Yahweh. o filho de Javé. The son of Yahweh, who in the word of Isaiah O filho, had to be carried on Calvary as a lamb without opening his mouth. o filho de Javé, que de acordo com Isaías seria levado ao Calvário como um cordeiro sem pronunciar uma palavra. Mary knew the prophets Maria conhecia as profecias, because Mary was open. porque ela estava aberta, So she knew that she was challenged to be the mother of a suffering man. então ela sabia que ela estava sendo desafiada a ser a mãe do filho Salvador. And if a mother knows that she is giving birth to a suffering person and she could choose, she will not choose it. E se uma mãe sabe que ela está para dar à luz de um filho que vai ser um filho sofredor, muitas vezes ela pode pensar em não ter essa atitude. But on the other hand, Mas por outro lado, Mary was hearing the cry of all generations. ela estava ouvindo o clamor de todas as gerações. Generations who for 4,000 years had been waiting for the moment of the Messiah. Gerações que estavam esperando há milhares de anos pela vinda do Messias. And though she was hearing all generations shouting to her, Mary, you cannot not accept. Ela poderia ouvir essas gerações todas dizendo e clamando a ela: Maria, você não pode deixar de aceitar. And Mary accepted. E ela aceitou. Fiat. Fiat, Let it be according Que to your will. em latim significa seja feito segundo a tua vontade. I want that my life could be a yes. Queria que a minha vida seja um sim, A continuous yes to you. um contínuo sim a ti. Here is the handmaid of the Lord. Eis aqui a serva do Senhor. Let it be according to your will. Seja feito segundo a tua vontade. I imagine Gabriel going to God, Eu imagino Gabriel voltando para Deus, full of joy, cheio de alegria, because Mary accepted God's plan. porque Maria aceitou o plano de Deus. God never constrained me to do something. Deus nunca me força a fazer nada. I remain always a free man, Eu permaneço sempre sendo uma pessoa livre, a free woman. uma mulher livre. And in front of God's plan, E diante do plano de Deus, I must accept. eu preciso aceitar. I have no doubt that God's plan is the best plan. Eu não posso ter dúvida de que o plano de Deus é o melhor plano. Although I cannot understand it. Mesmo que eu não consiga compreendê-lo. Perhaps some of you cannot understand why God is not giving them a partner to form a family. Talvez alguns de vocês não consigam compreender por que Deus não lhe deu ainda um parceiro, uma parceira para constituir uma família. Perhaps many of you do not understand why they cannot have a baby. Talvez algumas de vocês não conseguem compreender por que ainda não conseguiram ter um filho. Perhaps many of you cannot understand why I am sick and I cannot be healed. Talvez você não consiga compreender por que eu ainda permaneço doente, não consigo ser curado. And if you ask me why, my answer will be very clear. E se você me perguntar o porquê, a minha resposta vai ser muito clara. I do not know. Eu não sei.
I cannot enter into God's mind. Eu não sou capaz de entrar dentro da mente de Deus. But one thing is sure, Mas uma coisa eu tenho certeza, that God loves you. é que Deus te ama. And so it And so whatever his plan is, Ou então, seja lá qual for o plano dele, it is for sure the best plan that God can have on you. é com certeza o melhor plano que Deus pode ter para você. There were many moments in the life of Mary where Mary couldn't understand. Houve muitos momentos na vida de Maria onde ela não teve a total compreensão. For example, Mary couldn't understand why she had to go as a refugee for 7 years in Egypt. Maria não pôde compreender por que ela teve que viver como uma refugiada no Egito por 7 anos. Was that the only way that God had to save Jesus? Esta foi a maneira no plano de Deus para poupar Jesus. He had another million of ways. Ele tinha várias outras, 1 milhão de outras maneiras. It was enough to distract the soldiers when they were searching for the babies under 2 years and not see this baby. Era fácil para Deus simplesmente esconder Jesus daqueles soldados que estavam ordenados por Herodes para matar todas as crianças menores de 2 anos. So why God planned it in this way? E por que então que este foi o plano de Deus, fazer com que Maria se refugiasse no Egito? But is this baby the Son of God or not? Esse bebê é filho de Deus ou não é? Do you think that Mary had no doubts? Você acha que Maria não teve dúvidas? Do you think that Mary didn't struggle to keep her faith? Você acha que Maria não precisou lutar para se manter fiel? Do you think that Mary didn't put questions to God? Você acha que Maria não questionou a Deus sobre várias coisas? And yet Mary obeyed, Mas mesmo assim ela obedeceu, without understanding, sem compreender, knowing only that Father was loving her. sabendo simplesmente que o Pai a amava. Imagine the big crisis of Mary when she couldn't say to Joseph how and when and why she is pregnant. Imagine a situação crítica de Maria quando ela não podia explicar e não sabia o que explicar a José de como e quando ela tinha se tornado grávida. Poor Joseph was in a big crisis Pobre José também ficou numa situação terrível, because on one hand he knew and believed in Mary. porque por um lado ele sabia e conhecia a sua noiva Maria. He believed that Mary was and is a faithful spouse. Ele sabia que Maria foi e é uma fiel esposa. But on the other hand, he cannot deny what he is seeing. Mas de outra maneira, por outro lado, ele não conseguia negar o que estava a olhos vistos. It was clear that Mary was pregnant. Estava claro que Maria estava grávida. And how Mary could be pregnant if not going with another E man? como que Maria podia ter ficado grávida sem ter tido relação com outro homem? So imagine the big suffering in the heart of Mary and Joseph. Imagine então o grande sofrimento nos corações de Maria e José. And Mary couldn't share with Joseph. E Maria não tinha como partilhar com José. Why? Por quê? What was going Mary to tell Joseph? O que Maria ia dizer a José? That she was pregnant with the power of the Holy Spirit? De que ela tinha ficado grávida pela força do Espírito Santo? What could Joseph understand? Como que José compreenderia? Or Mary is crazy? Ou Maria está louca? Or Mary is making fun of him? Ou ela está se divertindo às minhas custas? And so she just waited for an intervention of God. Então ela simplesmente aguardou por uma intervenção divina. And again
Gabriel comes. E novamente vem à cena Gabriel. He comes to give the good news to Joseph. Ele vem dar a boa nova para José. He comes so that he could put his heart at rest. Ele vem para que José possa descansar o seu coração. Don't be afraid, Joseph, Não temas, José. to take your wife, your Mary as your wife. Não temas de tomar Maria como tua esposa. Because Mary conceived with the power of the Holy Spirit. Porque o que nela foi concebido, assim o foi pela força do Espírito Santo. Now you can see Gabriel giving always the good news. Então você pode ver aí que Gabriel está sempre dando a boa notícia. Gabriel, who appeared to Zechariah Gabriel que aparece a Zacarias and who said to Zechariah, e diz a Zacarias: Zechariah, I am giving you a good news. Zacarias, eu lhe trago uma boa nova. And the good news is that your wife Elizabeth is going to conceive a child. E a boa nova é que sua esposa Isabel vai conceber um filho. Zechariah couldn't believe. Zacarias não conseguia acreditar. The good news was too big to be true. A boa nova era muito grande para se acreditar. And so God permitted him Então Deus to be permitiu a ele, dumb until the birth of John. permitiu que ele se tornasse mudo até o nascimento de João. And if you find the book of Daniel, E se você for buscar no livro de Daniel, you find again the angel Gabriel lá você vai encontrar-se novamente com o anjo Gabriel, giving the news to Daniel dando a boa nova a Daniel about the exile and then the freedom from the exile. sobre o exílio e depois a libertação do exílio. This is Gabriel. Esse é Gabriel. Gabriel, who is also the messenger of good news in your life. Gabriel, que é também o mensageiro da boa nova na sua vida. When especially you are in a moment of crisis, Especialmente quando você está no momento crítico, no momento de crise. when you are doubting, Quando você está com dúvidas. and Gabriel comes to you. Gabriel vem até você. Not necessarily in a sensational way, Não necessariamente de uma maneira sensível, but he gives you light, mas ele te dá luz. but he gives you encouragement, Ele te dá encorajamento. but he gives you support. Mas ele te dá apoio. Now remember that Mary, the one who is the queen of angels, is also our mother. Mas agora você sabe que Maria, que também é rainha dos anjos, é também a nossa mãe. Jesus gave her to us on Calvary. Jesus a deu a nós no Calvário. And on Calvary, he turned to John and he said to John, John, this is your mother. No Calvário, ele a deu a nós através de João, dizendo a João: João, eis aí a tua mãe. Well, here I ask you to note something very interesting. E agora aqui eu pergunto para que você saiba algo muito interessante. In a parallel passage, Numa passagem paralela a esta, and this time God is committing the sheep to Peter as the high shepherd. Deus está confiando as ovelhas a Pedro como o grande pastor. And he is saying to Peter, Peter, feed my sheep. E ele está dizendo a Pedro: Pedro, apacenta, alimenta as minhas ovelhas. If you notice, Se você perceber, Jesus didn't give the sheep to Peter. Jesus não deu as ovelhas para Pedro. Feed my sheep. E ele diz, porque ele diz: alimente e apacente as minhas ovelhas. So Jesus is saying, Portanto, Jesus está dizendo: the sheep remain mine. as ovelhas permanecem sendo minhas. I am only committing them to you Eu apenas as estou confiando a você to feed them. para que você as alimente.
but I'm not giving them to you. mas não estou dando para você as ovelhas, They are mine. porque elas são minhas. And if you do not feed them in the right way, E se você não as alimentar de maneira correta, I will take them again from your hands. eu vou tirá-las de novo das suas mãos. As God said through Ezekiel Como Deus disse a Ezequiel, in chapter 34, no capítulo 34, when he reproached the shepherds of Israel quando ele reprovou os pastores de Israel, because they were not taking care of their sheep. porque eles não estavam cuidando bem das suas ovelhas. And God said to those shepherds, E Deus disse a esses maus pastores, I will take them from your hands eu vou tirá-las das suas mãos, and feed them myself, e eu mesmo vou alimentá-las, because you let my sheep scatter. porque vocês deixaram que as minhas ovelhas se dispersassem. And I cannot let you do this. E não posso deixar que vocês façam isso, These are my sheep. porque são minhas ovelhas. But here on Calvary, we have something different. Mas ali, na cena do Calvário, nós temos algo diferente acontecendo. Here on Calvary, Jesus is not saying to John, take care of my mother. Jesus ali no Calvário não está dizendo para que João tome conta da sua mãe, But he is giving her to him. mas ele está dando ela para ele. This is your mother. Esta é a sua mãe. Can you imagine? Jesus is giving me his mother as my mother. Imagina, Jesus está dando para mim a mãe dele para ser a minha mãe. So Mary is the mother of Jesus, but Mary is also my mother. Portanto, Maria é a mãe de Jesus, mas também Maria é a minha mãe. So Mary is the gift of Jesus for me. Então, Maria é o presente de Jesus para mim. Can I not receive Mary as a present? Você não consegue perceber isso, Maria, como um presente? Must I have fear of accepting her? Será que eu devo ter medo de aceitar Maria? Was not Jesus himself who gave her to me? Não foi o próprio Jesus que a deu para mim? And why Mary is my mother? E por que é que Maria é minha mãe? Mary is my mother in so many ways. Maria é a minha mãe de tantas formas, She leads me to Jesus. porque ela me leva para Jesus. Mary will never take the place of Jesus. Maria nunca vai tomar o lugar de Jesus. But on the contrary, Mary leads me to Jesus. Ao contrário, Maria sempre vai me conduzir a Jesus. And Mary does this in so many ways. E Maria faz isto de tantas maneiras. Why Mary is appearing in so many places? Por que é que Maria tem aparecido em tantas localidades? In Lourdes, in Fatima, Em Lourdes, em Fátima, in Medjugorje. em Medjugorje. You have here the beautiful sanctuary of Aparecida. Nós temos aqui esse lindo santuário de Aparecida. Why Mary is doing this? Por que é que Maria tem aparecido? Because Mary is a mother. Porque ela é mãe. And as a mother, he cannot leave her children go astray. E como mãe, ela não pode deixar que os seus filhos se percam. Many of you are mothers. Muitas de vocês aqui são mães. And what do your children tell you? E o que é que os seus filhos dizem a você? Mom, how many times you are repeating the same thing to me? Ah, mãe, quantas vezes você fica repetindo isso para mim? Mom, how many times you are preaching to me? E o seu filho diz, mãe, quantas vezes você fica fazendo essa pregação toda? But it's normal. Mas isso é normal. I am your mom. Eu sou sua mãe. Yes, I am repeating, I know. Eu sei que eu muitas vezes fico me repetindo. I know that I am telling you nothing new. Eu sei que talvez eu não esteja dizendo nada novo para você, meu filho. But I am your mom. Mas eu sou sua mãe. And Mary is just the same. E Maria funciona assim também conosco. Mary, when she comes, she doesn't come
to say something new to us. A Maria, quando aparece, ela não vem para nos dizer coisas novas. In fact, we have no messages that are contrary to the gospel Na verdade, nas aparições de Maria verdadeiras, não tem mensagem nenhuma que é contrária ao Evangelho. or that is not already included in the gospel. Nem tem mensagens de que já não estão incluídas no Evangelho. But as a mother, Mary comes to push her children toward Jesus. Mas Maria, nas suas aparições, vem para empurrar os seus filhos em direção a Jesus. It is the care of a mother. É o cuidado da mãe. So Mary, as a mother, takes care of us to her apparitions. Então Maria, como mãe, cuida de nós também através das suas aparições. And do you know what? Mary is also sending continuously angels around us. E também Maria tem nos enviado com frequência, constantemente, os seus anjos. Because Mary is the queen of angels. Porque Maria é a rainha dos anjos. And so as queen of angels, Mary is sending angels to us on the road to protect us. E como rainha dos anjos, ela fica o tempo todo nos enviando anjos para nos acompanhar no nosso caminho, nos protegendo, To defend us, para nos defender, to support us. para nos apoiar. Today we want to turn to you, Mary. Hoje queremos dizer a ti, Maria, And first of all, we want to say to Jesus, e acima de tudo queremos dizer a Jesus, thank you obrigado, Jesus, for the gift of Mary. pelo dom, pelo presente de Maria. Thank you, Mary, that you accepted to be the mother of Jesus. Obrigado, Maria, porque você aceitou ser a mãe de Jesus. Because you heard the cry of all generations, Porque você ouviu o clamor de todas as gerações, saying to you, accept Mary. pedindo que você aceitasse Maria. And that is why today you said in the Magnificat, Por isso hoje você diz no Magnífica, all generations todas as gerações are calling me blessed. me chamarão bem-aventurada. And among these generations, E entre essas gerações there is our generation está também a nossa geração, who are calling you blessed. que te chama de bem-aventurada. Blessed that you are our mother. A bem-aventurada por ser nossa mãe. Blessed that you send always angels around us to Bem-aven- defend us. Bem-aventurada por enviar sempre anjos a nos acompanhar. Blessed that you are leading us continuously to Jesus. A bem-aventurada por nos conduzir continuamente para Jesus. Blessed Mary, Ave Maria. Bendita seja Maria, Ave Maria. We thank you, Mary. Nós te agradecemos, Maria. Amen. Amém. cançãonovaplay.com. Assine já!